Bom dia para todos, espero que todos estejam me ouvindo. Paraná, Paraná, Paraná. Estão aí. Aí, Pablo, bom dia. Bom dia. Estamos aqui de novo. João Vitor, bom dia. Todo mundo, bom dia. Carolina e Yasmin, bom dia. Sou o professor Marcito, então, professor mais chinelo, pobre, maloqueiro de vocês, que não tem um computador. Espero ter ano que vem. Mas aí vocês vão estar na URGS, já vão estar, né, sendo já estudantes universitários, comendo em RU. Tá? Mas aí vocês vão ver eu dando aula, vão saber que eu estou dando aula em computador, vão dizer, do tempo que o Marcito pedia para os alunos passar os slides para ele. Então, momento. Então, quem puder fazer, como a gente sempre faz, eu sempre jogo a aula do dia na aula anterior, tá? Então, por exemplo, quem foi cuidar ano que vem, não entendi o que ela falou. Agora, quem for passar o slide para mim hoje, sabe que tem que ir na aula lá da semana passada, que vai estar a aula de hoje lá. Que a gente vai terminar a Segunda Guerra e vai trabalhar a Guerra Fria. Tá? A gente termina entre hoje e semana que vem. Já vamos entrar em Brasil. E teve uma aluna que pediu nas mensagens para mim lá sobre exercícios de história do Brasil colônia. Eu tenho dificuldade de botar, gente, exercícios também porque eu estou sem computador, eu me mudei. E aí eu tenho um antigo computador que ele é muito ruim e não consigo dar aula com ele, então eu uso ele às vezes para pegar arquivos, e lá eu tenho esses exercícios, tá? Mas eu não estou mais lá, eu vou ter que ir lá no Sarandi, lá em Porto Alegre, buscar esse computador para poder transportar para vocês o exercício aqui. Eu já mando para vocês, tá? Assim que acho que essa semana eu já faço isso também. Eu estou para comprar um computador novo também, acho que até vocês terminarem esse curso aqui, eu já estou dando aula normal no computador também. Tá, vou conseguir dar um jeito, que eu preciso muito de computador para várias coisas da minha vida aí profissional. Então, eu estou esperando alguém lá no grupo, lá na plataforma do Solução Vestibulares, buscar para a gente a aula. A gente começou a Segunda Guerra Mundial, trabalhei todos os antecedentes com vocês, e a gente hoje vai entrar na guerra propriamente dita. Né? Aliás, a gente fez até ali 1941, né? A expansão do eixo, e sempre lembrando vocês. Muito obrigado, Gabriel, está aí reproduzindo. Perfeito, Gabi. Muito obrigado, querido. Então tá aí, gente. Como eu tinha dito para vocês na aula passada, as guerras mundiais, dentro de uma perspectiva de vestibular, de Enem, elas têm sempre a recorrência de aparecer nessas provas, muito mais o antes e o depois. Como estava o mundo antes da guerra e por que os fatos levaram à guerra e como ficou o mundo depois da guerra. Isso tanto para a Primeira quanto para a Segunda Guerra Mundial. Isso é muito importante. E a gente sabe, a gente conversou bastante que de uma certa forma, Primeira e Segunda Guerra Mundial, elas têm um cordão umbilical. Elas têm um vínculo muito forte uma com a outra, porque a Segunda Guerra Mundial ela foi iniciada por problemas mal resolvidos da Primeira ou por consequências da Primeira Guerra Mundial. Então, ela tem um eixo, uma linha aí em comum, e muitos historiadores, tá, chamam de a Grande Guerra uma guerra só. Tá? A guerra com intervalo de 20 anos, que a gente chama de entreguerras, que a gente viu também, que foi o período da crise de 29, a Grande Depressão e a ascensão do nazifascismo dos estados totalitários. Perfeito. Aí a gente entrou na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, a gente viu que ela tem um fator muito preponderante, que é a expansão do eixo, a expansão do nazifascismo, principalmente com Itália e Alemanha, e na Ásia com o Japão. E esses países vão descumprindo regras internacionais, mesmo que essas regras, esses acordos eram acordos frágeis, eram acordos, digamos, a própria Liga das Nações, que vocês viram comigo, ou também chamado de Confederação das Nações, a Sociedade das Nações, era uma instituição frágil que pouca gente respeitava. O próprio Hitler, na Alemanha, quando tomou o poder, descumpre todas as regras da Liga das Nações, até que ela acaba sendo, né, expirando, ela acaba caducando sem ter uma força, digamos assim, consistente como deveria ter. E aí eles acabam descumprindo regras, expandem seus territórios para outros países, atropelam a soberania de outros países de acordo com seus projetos industriais, seus projetos políticos, e no caso da Alemanha, muito mais do que isso, seu projeto, né, de civilização,
um projeto racista, um projeto que tinha uma característica totalmente, né, absurda, que a gente pode dizer assim, dentro da história, de uma proposta de civilização ariana e toda aquela coisa, e que vai ser terrível. Né? O Hitler poderia ser um meme, né? Só não foi um meme porque fez o que fez, pela bagunça que ele fez, pelo trauma e pelas consequências terríveis que o Terceiro Reich acabou gerando para a humanidade. Uma dica de filme para vocês, que é muito legal para a sociedade contemporânea, é Ele Está de Volta. É uma comédia política que parece um filme bem bobo, mas para quem faz vestibular, para quem gosta de história, vocês vão sentir ali sacadas bem inteligentes no filme. Ele Está de Volta. O Hitler acorda do nada, de uma hecatombe, sei lá o que, em 2016, acho que foi 2015, 16 do filme que foi lançado. E o Hitler simplesmente acha que está em 1945. E ele começa a conversar com as pessoas, e as pessoas meio que no começo tiram onda dele, não achando que ele era um ator e coisa e tal. E o filme vai se desenrolando, ele começa a ganhar adeptos, ele começa... E o filme faz uma reflexão boa de como é o comportamento atual da sociedade, como o Hitler fez o que fez, porque tinha a anuência, a complacência de muitas pessoas, e teria hoje também, de certa forma. Então, dica de filme para vocês, não sei se ainda está no catálogo da Netflix, Ele Está de Volta. Vale muito a pena ver esse filme como reflexão, principalmente para uma prova do Enem, porque a prova do Enem faz essas reflexões, né, de passado e presente, de como um comportamento humano ele pode atravessar a timeline da história e a gente pode ver situações parecidas com o passado, dependendo das circunstâncias em que a gente se encontra, tá? Feito isso, gente, vimos então a primeira fase, que ela é basicamente a fase de expansão do eixo, que vai ali até 41. E o que foi aí digamos, né, faltou a palavra agora, mas o ponto final dessa expansão do eixo, tá? O limite da expansão do eixo foi justamente em 41, onde o eixo ele produz dois ataques que vão ser decisivos para a reviravolta na guerra. Primeiro, em 40, a gente sabe que ele tentou invadir a Inglaterra e a Inglaterra resistiu, com o ministro Winston Churchill, que promoveu lá com a sociedade uma grande resistência, né, a suor, sangue e lágrimas, as frases do Churchill. E depois da Inglaterra ter resistido à invasão alemã, o próprio Churchill disse, né, nunca antes na história tantos ficaram devendo tanto a tão poucos, se referindo aos ingleses, aos soldados ingleses que resistiram à expansão e à invasão nazista. Bom, e aí em 41, gente, o que acontece? Entre todas as movimentações do eixo, duas são importantes. Primeiro, o descumprimento do Hitler com o pacto nazi-soviético feito em 39, junto lá ao Stalin, o pacto Ribbentrop-Molotov, que era um pacto de não agressão, vocês lembram disso, e também de divisão da Polônia. O Hitler se viu em maus lençóis ao não conseguir atacar e invadir a Inglaterra, e ele precisava de recursos também naturais para a indústria, e ele viu isso como possibilidade na Rússia, de buscar o que ele precisava na Rússia. Então ele achou por bem, foda-se o Stalin, a atacar a Rússia. E também porque havia, vocês sabem, dentro do prognóstico, dentro da ideia do Hitler, uma ideia civilizacional, genética, racista, isso aí. Mas que o Hitler, ele mesmo, Ô, quando ele Sor, invade... pode repetir? Opa, Travou, deu uma travada grande aí. deu uma travada, que merda que tá travando, né? Tá, qual parte, cara? Isso aqui tá travando, eu vou ter que ver essa internet aqui. Tá, qual parte que tu conseguiu ouvir? Acho que no começo do 41, Tá, um pouquinho depois, 40, né? tá, da Rússia ali, tá? Isso. Vamos de novo. Tá. O Hitler invade a Rússia, gente, em 41, por um motivo. Primeiro, ele não conseguiu atacar a Inglaterra, não conseguiu invadir a Inglaterra, e na Inglaterra ele tinha interesses industriais de matérias-primas, de recursos para sua indústria, certo?
Não conseguindo isso, ele viu que na Rússia, em algumas regiões da Rússia, teria esses insumos, esses recursos naturais para o que ele queria. E também havia uma questão política racista na própria projeção do Hitler dentro da Rússia, que era obviamente o ódio ao comunismo e aos eslavos, que eram vistos como seres inferiores, raça inferior, dentro daquela loucura do Hitler lá. E ele vai invadir a Rússia nesse aspecto, de tentando buscar esse território, tentando implementar essa projeção em cima dos russos, né, descumprindo o pacto de não agressão. E aí, como eu tinha dito antes para vocês, que eu não tinha lido em livro, eu catei aqui e ali, inclusive o Hitler, nessa loucura toda, ele se negou, durante a invasão à Rússia, ele se negou a assumir ou recrutar russos que eram contra o Stalin, que queriam lutar ao lado da Alemanha. E ele não aceitou, porque eslavo não luta ao lado do exército alemão. Temos que ter uma noção de como isso também acabou sendo um fator depois de derrota para o Hitler, essa noia que ele tinha de uma civilização mundial diferente, com a raça ariana preponderante, enfim, porque a ideia do Hitler, do Terceiro Reich, era o mundo inteiro. E o centro seria esses arianos e as periferias, outras raças, outros povos que não tivessem interferência no progresso de uma raça superior. E aí, em 41, ele invade a Rússia. Né? Ele invade a Rússia em 41. E aí, você sabe, invadindo a Rússia, ele automaticamente mesmo, ele ganha o inimigo, que é o Stalin, que estava, bem ou mal, querendo não entrar na guerra e tinha feito um pacto com Hitler, apesar das ideologias serem opostas, para se proteger, para projetar seus planos quinquenais, a indústria lá, Rússia socialista e tal, mas aí teve que, obviamente, enfrentar o Hitler. Então, a partir de 41, tu já tem a Alemanha tendo um grande inimigo. Não um grande inimigo em proporções, digamos assim, de um exército e tal, mas de um contingente muito grande, dominados também por um ditador que era de uma postura verticalizada de poder e faz o que eu tenho que mandar. E a Rússia é enorme, vocês sabem toda a dificuldade que é a Rússia, o Foi Napoleão por tá aí armamento para só? dizer isso. Cara, na verdade, a Rússia não tinha um exército organizado como tinha. Claro, já era melhor do que era antes, né? Por exemplo, no século XX, quando Napoleão invadiu também, mas de fato não era um exército tão preparado quanto o exército alemão. Mas era um território bem grande, um território difícil, inóspito, e, obviamente, a postura do Stalin enquanto um ditador de, morram se tiver que morrer. Inclusive, os soldados de frente que não tinham arma iam junto, ataquem junto, e se sobrar a arma de alguém, pega a arma do companheiro morto e atira. Né? Isso e acontecia. Inclusive, o próprio. Não, eu digo para ele querer invadir. A Rússia. Não, a invasão da Rússia foi por recursos naturais, Ah, bom. recursos para a indústria, além da projeção de dominar um território que, para ele, seria importante para limpar o comunismo e os eslavos ali. Esse era o projeto dele também. E então, ali tu tem um primeiro inimigo, que vai ser a Rússia, além, obviamente, da Inglaterra, que vai existir dentro dessa época, e a França, mas a França ocupada, fazendo uma resistência pequena, não tinha como. Então, agora, o eixo tem uma resistência da Rússia. Outro ataque, o ataque japonês a Pearl Harbor, em 1941, em dezembro de 41. O que acontece? Gente, quando o Japão começa a expandir, isso mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão, quando se industrializa lá, no final do século XIX, ele começa a se projetar em regiões do Pacífico, o Japão começa a invadir e ser bem, digamos, ingerente em regiões que tinham relações comerciais com os Estados Unidos. E ele começa a atacar essas regiões. E isso começa a incomodar, obviamente, os Estados Unidos ao longo do início do século XX. E o fato do Japão se interligar com o eixo, com a Alemanha e com a Itália, ele vai projetar uma atitude mais agressiva de invasão. Vai invadir a China nos anos 30, tá? Ele vai atacar regiões que são importantes para os Estados Unidos, e aí começa uma briga meio que particular, e num primeiro momento, uma briga meio de promessa diplomática entre o Japão e os Estados Unidos. E os Estados Unidos começam também a revidar isso aí. Começam a congelar contas bancárias de japoneses dentro dos Estados Unidos, começa a oprimir japoneses nos Estados Unidos,
tem até campos de trabalho forçado de japoneses nos Estados Unidos, pouco se conta. Então, os Estados Unidos meio que começam também a cortar, né, relações com o Japão, né? O Japão antes tinha relações de petróleo com os Estados Unidos e essa relação também é cortada pelos Estados Unidos, uma série de cortes, principalmente no aspecto econômico dos Estados Unidos para com o Japão, em função do Japão estar atuando em regiões que eram parceiras, digamos assim, dos Estados Unidos, lá no Pacífico, tá? E o que vai acontecer? Aí, numa atitude tresloucada, digamos assim, e cheia de confiança, o imperador Hirohito decide o famoso ataque dos kamikaze à base de Pearl Harbor, no Havaí, que era dos Estados Unidos. E atacam, uns lá jogam um avião em cima da nave. Essa história toda a gente já mais ou menos sabe. E o que vai acontecer? Já dizia Mano Brown, né? Era a brecha que o sistema queria, né? Avisa o IML, chegou o grande dia. O que vai acontecer? No momento em que o Japão ataca os Estados Unidos, em Pearl Harbor, há uma comoção nacional, né? O que vai acontecer? Nesse momento, o presidente dos Estados Unidos ganha carta branca para entrar na guerra. Gente, percebam que isso tem certas semelhanças com a Primeira Guerra Mundial, porque na Primeira Guerra Mundial também os Estados Unidos estava ali, né, neutro. Vendia armas, vendia alimentos, emprestava dinheiro, mas politicamente, oficialmente, neutro, precisando entrar. Na segunda foi parecido, porque entrar numa guerra tem toda aquela coisa do isolacionismo, a opinião pública não queria, boa parte do Congresso americano era contra, parará. E quando acontece o ataque a Pearl Harbor, mais do que aceitar que um país entre na guerra, o povo americano pediu, vai, Capitão Planeta, salve o mundo. No outro dia, né, o ataque a Pearl Harbor foi dia 7 de dezembro de 41. Em 8 de dezembro, o presidente Roosevelt declara guerra ao Japão e, né, gente, por extensão, ao eixo, porque o Japão fazia parte do eixo. Então, atacar o Japão seria declarar guerra ao eixo. Então, agora, o que vai acontecer? Agora vai acontecer uma coisa importante para vocês verem que é a reviravolta da guerra. No momento em que há o ataque à Rússia, em 41, e o ataque aos Estados Unidos, no Havaí, pelo Japão, nós temos dois outros componentes, dois outros participantes dessa guerra contra a Alemanha, Rússia e os Estados Unidos, que se aliam no mesmo bloco dos aliados. Então percebam como a geopolítica no século XX ela é complexa e vai ficar cada vez mais, porque inimigos, dependendo de uma situação pragmática que se apresente. E o que é pragmatismo, né, gente? Pragmatismo é agir de acordo com as circunstâncias imediatas e não de acordo com atitudes ideológicas. Entende o que eu estou falando? Por exemplo, o que é um colorado pragmático? Ele quer que o Grêmio ganhe de um time, sendo que se o Grêmio ganhar, o Grêmio pode ajudar o Inter. Um colorado radical vai dizer, não, foda-se, o Grêmio tem que perder sempre. Mas se o Grêmio poder ajudar o Inter, então naquele momento eu vou dar uma torcidinha para o Grêmio, porque a situação pede isso. Então a atitude pragmática, ela nunca é uma atitude filosófica, é uma atitude que ela é tomada para ter uma ação imediata de acordo com as circunstâncias que são apresentadas. Então tu vai ter uma aliança entre União Soviética e Estados Unidos para combater a piração do eixo, principalmente a piração da Alemanha de Hitler. Então agora vocês podem ver que o jogo está diferente. Então, gente, 41 é digamos assim, o ápice dessa expansão do eixo, que estava absurda, né? Estava uma coisa realmente para os cientistas políticos, para os jornalistas, para os observadores na época, era uma questão de tempo para o mundo ser todo nazificado, digamos assim, até 41. E aí começa a resistência. E aí pode passar para frente. Aí nós temos o quê? A segunda fase, tá, gente? A segunda fase, que eu chamo de... tem gente que bota a terceira e tal, não. Duas fases, que é a retração do eixo e o avanço dos aliados aí. E aí, gente, o que vai acontecer? Bem organizado para vocês. Essa reação dos aliados frente ao eixo, ela se dá através de três frentes, tá? Uma frente que é a frente Moscou-Berlim, uma segunda frente que é a frente África-Roma-Berlim e a terceira frente que é a frente França-Berlim. Indo por partes, a frente Moscou-Berlim é justamente a reação a partir de 41 para 42, principalmente, que a União Soviética vai fazer sobre a Alemanha. E vejam bem,
a grande força, a elite das tropas nazistas, estavam todas elas na Rússia. Estavam todas na Professor, Rússia enfrentando. Opa, e a tá travando de Inglaterra não fez novo? mais nada? Não, a Inglaterra participa, a Inglaterra faz tudo. A Inglaterra faz tudo, se alia com os Estados Unidos, participa de ataques, participa de Tá bom. organizações de tudo. A Inglaterra está junto sempre, muito importante. E o que vai acontecer? A Rússia ali, ela vai resistir, certo? Sendo que a Rússia, como eu falei para vocês, ali estava a elite do exército alemão, com mais ainda soldados, digamos, voluntários de Portugal, voluntários da Espanha, que apesar de não estarem oficialmente na guerra, esses países deixava livre para quem quisesse participar do exército da Alemanha e foram lá. E a Rússia começa a resistir em 42. E uma batalha famosa na cidade de Stalingrado, que levava o nome de Stalin, certo? Que era ali importante para o Hitler até para realmente desmobilizar e acabar do ponto de vista moral com a força de Stalin. E ali é uma grande resistência. E a partir de então, o que vai acontecer? Preste atenção. É muito importante essa primeira fase. A partir de 42, gente, isso aqui é importante até para a Guerra Fria depois. O Stalin, ele vai fazer o caminho exatamente inverso do que o Hitler fez. Ele vai reagir e ele começa a empurrar de volta para Berlim o exército alemão. E ele começa a atacar o exército alemão indo da Rússia até o Ocidente. E aí acontece um processo, que é um processo que eu quero que vocês entendam assim. É o processo de desnazificação do leste europeu feito pela Rússia, feito pelo Stalin. O que é isso, senhor? O Stalin ele vai empurrando de volta o exército alemão e vai acabar encurralando Hitler em Berlim. E ele faz uma espécie de negociação com os países que tinham virado nazistas por ocupação do Hitler. Ele fala o seguinte: liberto vocês da Alemanha nazista, liberto vocês disso, mas vocês agora são parceiros da União Soviética, vocês vão ter governos socialistas de acordo com os nossos preceitos, para a gente ser parceiro e tal. E os caras meio que tá, ok. Então a gente percebe, já nessa época, um processo de stalinização ou de socialismo de cima para baixo em vários países da Europa, principalmente na Europa Oriental. E para quem curte história, quem já estudou isso, é aqui que começa a se formar a chamada cortina de ferro, que vai ser dita depois, que são os países socialistas que vão ficar do lado do bloco soviético na Guerra Fria. E como é que se formou esse bloco? Na Segunda Guerra, porque o Stalin falou: olha, eu ajudo vocês, mas vocês têm que me ajudar também. Quem quer rir tem que fazer rir. E aí o Stalin vai empurrando, vai desnazificando e esses países se comprometem em ser parceiros do Stalin. Então já está sendo montada uma estratégia que depois vai ser muito, muito vista na Guerra Fria, né? Dos aliados que fazem parte de um bloco contra o outro bloco. E aí, gente, essa frente Moscou-Berlim, ela é importantíssima. E é uma coisa muito louca. A União Soviética e o Stalin, eles são fundamentais para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. O Exército Vermelho da União Soviética, com seus aliados, vão ser fundamentais para destruir boa parte do que o nazismo tinha feito na Segunda Guerra Mundial. Isso vocês podem imaginar, vai ser um problema depois para os capitalistas, que sabem que a expansão e o apoio soviético foi bem importante para a guerra. Então, eles meio que têm que engolir a União Soviética, porque a União Soviética tem prestígio militar, porque foi, sim, importante para a derrocada do nazismo. Então, isso já começa a ser um problema lá, né, nos bunkers, nos escritórios das geopolíticas dos países que sabem: a guerra acabando, a gente vai ter que lidar com a União Soviética porque ela foi importante, porque ela nos ajudou. What the fuck? Sabe quando teu inimigo te ajuda e tu sabe que de alguma forma tu tem que retribuir? Pensem bem. Então a primeira frente foi Moscou, Berlim, tá? Segunda frente, África, Roma, Berlim. E aí entra a pergunta, acho que foi o Eduardo que fez antes, sobre a Inglaterra. Uma força inglesa com os Estados Unidos, uma força anglo-americana, se junta e vai atacar
o norte da África, regiões como ali o Egito, a Tunísia, a Líbia, regiões que estavam nazificadas, tinha ali os Afrika Korps, forças nazistas dentro do norte da África, eles vão lá lutar contra os nazistas e vão também derrubar os nazistas lá. Aí vocês vão ver uma série de batalhas, série de... Aí, como eu disse para vocês, né, isso não é um assunto, digamos, de prioridade para uma prova, mas é interessante, enfim, não dá tempo da gente analisar isso aqui, né? A gente tem que, pelo menos, ter um mapa mental do que eu estou falando para ficar bem inteligível para vocês. Então, vai haver essa união, essa força anglo-americana dos aliados para derrotar o nazismo e o fascismo dentro da África. E aí, gente, da África, eles vão subir aí, Estreito de Gibraltar, até a Itália, né? Aliás, um pouco antes, ali, Mediterrâneo, até a Itália. E vão desnazificar a Itália também. A Itália começa a ser, né, sofrer o revanche, o revide dos aliados. E olha que interessante. Vocês lembram que na Primeira Guerra Mundial a Itália muda de lado. Vai acontecer a mesma coisa na Segunda. A Itália do rei Vítor Emanuel III, que já estava tomando um pau, porque como eu disse para vocês, se por um lado o Hitler foi muito fascinado com a ideia do fascismo, e o nazismo é um tipo de fascismo, por outro lado, do ponto de vista bélico-militar, a Itália era fraquíssima perto da Alemanha. Inclusive, a Alemanha várias vezes ajuda a Itália. E já que eu citei isso, só por curiosidade, quando a Alemanha invade a Rússia, ela invade a Rússia com alguns meses de atraso, porque o Mussolini estava tendo problemas na Península Balcânica, com resistências ali, e pediu ajuda da Alemanha. E a Alemanha teve que ajudar ali e atrasou a invasão. E atrasando a invasão na Rússia, pegou o famoso inverno na Rússia. E a gente sabe que isso também vai prejudicar os alemães, como prejudicou Napoleão lá no século XIX. Então, agora nós temos a segunda frente, que é o quê? África, Roma. E aí, o que vai acontecer, gente? O rei da Itália, vendo a pressão, que não tinha o que fazer, ele depõe o Mussolini como Duce e primeiro-ministro da Inglaterra e declara guerra ao eixo. Porque viu que o bicho estava pegando, que não tem o que fazer. E aí, a Itália, como país, tá? Ela vira de novo ao lado dos aliados. E aí o Mussolini acaba se refugiando, ele acaba usando algumas cidades interiornas, como a cidade de Salò, para tentar manter uma resistência fascista, e agora sendo perseguidos pelos aliados e também por forças socialistas de esquerda que também lutam para acabar com o fascismo dentro da Itália. Então agora o Mussolini é uma força fraca. A partir de 1943, tá? Mussolini é uma força muito fraca na Itália, porque a Itália já está oficialmente ao lado dos aliados, sendo que em 45 Mussolini acaba sendo perseguido em Milão e assassinado, ele e sua esposa, tá? Mas a partir de 43, gente, a Itália oficialmente já é contra o eixo, e aí vai ter algumas resistências, inclusive a gente vai ver depois, né? O Brasil, quando entra na guerra, na Segunda Guerra Mundial, entra ao lado dos Estados Unidos na Itália para acabar com forças fascistas e nazistas que estavam em algumas regiões, por exemplo, como é a região de Monte Castelo, na Itália. Então, agora, a Itália, a partir de 43, já também não é mais forte. E da Itália, eles marcham Professor, para pode onde? repetir a parte do Brasil rapidinho? Não Sim, ouvi. na frente. Tá. O Brasil entra na guerra ao lado dos Estados Unidos, tá? Ao lado dos Estados Unidos, era Vargas, para derrotar uma força nazi-fascista dentro da Itália, né? Em 44. A gente vai ver durante a era Vargas. Então ali, ó, a partir de 40, como eu falei para vocês, a partir de 43, já a Itália já é oficialmente contra o eixo em favor dos aliados. E aí até 45 ela vai limpando todos os resquícios fascistas que existem lá, incluindo em 45, né, acabar assassinando o próprio Mussolini em Milão. O que vai acontecer? Essa segunda frente também marcha para Berlim. Isso vai encurralando, obviamente, o Hitler, que vai ficando sem força. Então é uma força Moscou-Berlim, que é leste, né? No caso de vocês, acho que está virado aqui, né? Leste, aqui, África, Roma, Berlim, e uma terceira frente, a frente mais, digamos, famosa em Hollywood, na história, que é a terceira frente, que é a frente da França,
em direção a Berlim, que é a desnazificação da França. Você sabe, a França estava ocupada pela Alemanha desde 40, e aí as forças, principalmente forças dos Estados Unidos, vão atacar pelo norte, pelo Canal da Mancha, a França, e aí o famoso dia D, Operação Overlord, do general Eisenhower, que depois será presidente dos Estados Unidos mais para frente. Aí nós temos a famosa batalha ali da praia de Omaha, que tem no filme do Resgate do Soldado Ryan. Então eles por ali depois vão desnazificar a França em direção a Berlim. Então, o resultado, gente, essas três frentes dos aliados combinadas entre si, elas vão isolar o Hitler, totalmente fraco, sem apoio, e até o final da sua vida querendo resistir. Em 45, gente, o que vai acontecer? Antes mesmo da... E os primeiros que chegaram em Berlim foram os soviéticos. Os soviéticos chegaram em Berlim e ocuparam Berlim até achar o Hitler. E você sabe da história, o Hitler acaba se matando. Antes mesmo, no final de abril ele se mata, antes mesmo de ser atacado e ser preso, porque ele não aceitaria isso, ele se suicida, ele, a sua mulher, grande parte do alto escalão nazista, comete suicídio antes de serem capturados, porque seriam capturados, isso não haveria dúvida, incluindo o próprio ministro lá da propaganda, que é o Goebbels, Joseph Goebbels, famoso por articular o antissemitismo dentro da Alemanha. Ele mata todos os seus filhos, envenena os seus filhos, se mata, porque ele sempre dizia: meus filhos não crescerão em uma bandeira que não seja a bandeira do nazismo. Tinha toda essa coisa. E eles também se matam, um casal, para fugir do que seria a sua condenação da história, pelo que fizeram, enfim. Então, em 45, gente, a gente tem basicamente a guerra terminada. A Itália já tinha sido desnazificada em 43 e ficou a resistência do fascismo lá, que foi solapado em 45. A Alemanha se rende em 45. Restou o quê, gente? Restou o Japão. E aí uma coisa muito importante, como uma espécie de prólogo, de prefácio para a Guerra Fria. Em 45 ainda, 9 de agosto, o que vai acontecer? 9 de agosto, tem algum filme que fala desse fim? Tem. Para a Alemanha tem um filme que é a Queda, As Últimas Horas de Hitler. É um filme alemão. Que, aliás, o ator que já morreu há pouco tempo, o cara, ele é muito igual ao Hitler atuando e tal. A Queda, As Últimas Horas de Hitler, tem, que mostra bem o finalzinho. Claro, bem mais, não é tão amplo, ele fala mais ali do nazismo dentro do bunker, do Hitler, mas é um filme interessante para se assistir também. O que vai acontecer? Faltava o Japão. E, gente, logo depois que o Japão ataca Pearl Harbor, ali, os Estados Unidos começam um ataque que vai destruir o Japão, ou pelo menos o Japão destruir as forças japonesas nas áreas em que o Japão estava atuando. Então é o famoso Operação Salto da Rã, os Estados Unidos, de ilha em ilha, vai pulando e acabando com o Japão. E o Japão ficou ali resistindo, mas fracamente, não tinha nem como aguentar mais. Mas aí o que acontece? Em 45, com a autorização do presidente que era o vice, que era o Henry Truman, porque o Roosevelt tinha falecido, no final da guerra, assume o Truman e ele resolve colocar em prática lá, gente, o projeto das bombas atômicas, o projeto que vai, digamos assim, já ser, como eu falei para vocês, um prenúncio da Guerra Fria. No dia 6 de agosto, uma bomba de urânio, uma bomba de fissão nuclear de urânio é jogada na cidade de Hiroshima. A bomba Little Boy, o nome. E dia 9 de agosto, uma outra bomba, essa de plutônio, na cidade de Nagasaki. Acabando com as cidades imediatamente e tendo danos que vocês sabem posteriores que a gente vê até os dias de hoje. Uma grande covardia, não era necessário isso. Dias depois, o Japão, obviamente, se rende. A guerra Qual termina. foi que mudou, Su? O quê? Quem que tu falou que tinha trocado o presidente?
o Truman era dos Estados Unidos, Ah, sim. tá? E o que vai acontecer? Aí, gente, presta atenção. Por que os Estados Unidos atacou mesmo o Japão? Os Estados Unidos atacam o Japão como revide do ataque a Pearl Harbor, tá? Em 41, lá naquela base do Havaí, a base americana de Pearl Harbor. E o que vai acontecer? Geopoliticamente falando, vamos pensar o seguinte: agosto de 45, galera, a guerra acabou. A Alemanha estava já, deu, não tinha mais Hitler, não tinha mais guerra. Por que atirar as bombas no Japão? Colocar em prática um projeto. Não, colocar em prática um projeto. Projeto Manhattan, feito em Los Alamos. Né? Um projeto, aliás, que tinha no início de estudos a presença de Albert Einstein, que ficou putaço depois. Aliás, o Albert Einstein morreu putaço com isso, porque ele falou, estão militarizando a ciência. O Einstein foi um visionário nessa época, dizendo, a ciência e as pesquisas estão agora, no século XX, servindo não em prol da humanização, da humanidade, das descobertas, não, mas em prol de grandes corporações, de grandes exércitos para manipular a política. Usam ciência para isso. E ele está certíssimo. E ele morre putaço com isso. E aí, gente, vamos pensar. Por que jogar essas duas bombas? Essas duas bombas foram jogadas justamente como um recado para o mundo. Não tem mais guerra, mas nós somos a maior força da Terra. E outra, União Soviética. Se tu der um passo para frente, olha o que acontece. Nós somos os mais poderosos. Gente, a partir deste momento, posso dizer para vocês com toda a segurança, os Estados Unidos declaram oficialmente que não são mais isolacionistas e que há uma responsabilidade dos Estados Unidos para com o mundo. Se até a Segunda Guerra, apesar de já ser o país mais rico, ainda tinha uma postura isolacionista, América para os americanos, né? Não vamos se meter em guerra, em política. A partir de agora, os Estados Unidos se sentem na responsabilidade de garantir a liberdade e a felicidade mundial. Obviamente, porque sabe o quê? Quem é que venceu a guerra junto com eles, meus queridos? A União Soviética. Eles tinham que dizer, não somos teus amigos. A gente foi unido para acabar com o Hitler. Acabou o Hitler, ó, fica aí. Até porque, obviamente, o projeto da União Soviética é um projeto antagônico ao projeto capitalista dos Estados Unidos. Então, as bombas atômicas jogadas no Japão foi um recado para o mundo e principalmente para a União Soviética de quem é que mandava na porra toda. Então, aí a gente já tem uma espécie de estopim, uma pré-estreia do que seria a Guerra Fria a partir aí do final dos anos 40, com as bombas jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Entenderam? Então, alianças pragmáticas feitas para um objetivo circunstancial, obviamente, são desmembradas em 45 para uma projeção do que seria, né, a extensa Guerra Fria. Fascinante. Eu, se pudesse, faria o ano inteiro aula para você só de Guerra Fria, um assunto que eu gosto pra cacete. Né? Mas aí vem a Guerra Fria a partir de 45, que é, obviamente, já, né, já tem um recado dado aí a partir de 45. E aí, o que falta a gente saber disso tudo? Pode Pablo ou João, não sei quem que... Ó, então, gente, rapidinho aqui. Os tratados pós-guerra. Tá? Na verdade, esses tratados pós-guerra, percebam, já é aconteceu em 43, a Conferência de Teherã, capital do Irã, que estavam lá Stalin, Roosevelt e o Churchill. Vejam bem que esses três grandes se reúnem já em 43. Olha que interessante, gente. Se a gente não precisa voltar aqui, mas se a gente voltar na outra slide, a gente vai ver que as frentes começam em 42, as frentes de ataque ao eixo, e ali por 43 eles já sabiam que era questão de tempo para a Alemanha ser derrotada. E aí já começa a se organizar para já planejar o mundo pós-nazismo, o mundo pós-guerra. Então, o que eles planejam, então, na Conferência de Teherã? Intervenção da França, divisão da Alemanha, da Polônia, reconhecimento de fronteiras soviéticas. Preste atenção nessa conferência aqui. O que ficou dito na Conferência de Teherã? Os Estados Unidos, basicamente, ocupa e desnazifica a França. Por quê?
Vocês lembram, né, que eu tinha dito antes, a União Soviética, ela vem varrendo a Europa, atacando o Hitler até Berlim e ganhando prestígio, reconhecimento e o valor da sua importância. O que pensam os outros países que estavam naquele momento junto da União Soviética contra o Hitler? Cara, se a gente deixar, a União Soviética vai ganhar a guerra sozinha, a gente se fudeu. A gente não tem negociação depois. Então fizeram uma reunião para dizer, tá, ó, Stalin, aqui deixa que a gente faz. Ou seja, já era assegurar áreas de influência. Porque se porventura naquele passeio que naquele transporte, naquele momento em que a União Soviética está expandindo para o Ocidente, ela acaba aproveitando e já derrubando o Hitler da França, ela está ocupando tudo. E depois, no pós-guerra, ela vai querer acesso a tudo isso como influência. Está entendendo? Já tem que pensar na frente. Então, ali já começa a estabelecer uma espécie de marcação de fronteiras do que vai acontecer com o mundo depois da guerra. Também ali já se reconhece como é que vai ficar a Alemanha, já se planeja a Alemanha, né, que seria derrubada. Já se planeja o quê? Preste atenção. Tudo aquilo que a Rússia desnazificou ao longo da Segunda Guerra Mundial seria já em 43 reconhecida diplomaticamente pelos outros países uma região de influência soviética e de aliados soviéticos. Aí ela já ganhou de presente, digamos assim, nessa conferência, a influência desses territórios. Olha que loucura que ficou o século XX e como é difícil lidar com um inimigo ideológico que naquele momento está te ajudando. Eu estou falando, obviamente, da Rússia, da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Percebo que eles já estão pensando nisso. Segunda conferência, em 44, a Conferência de Yalta, na Crimeia, região da Rússia. Tá? Ali se projeta criar um novo órgão que seria muito mais forte do que a fracassada Liga das Nações, e aí seria a Organização das Nações Unidas, a ONU. Tá? A partilha europeia, basicamente, o que foi dito na Conferência de Teherã, dividir áreas de influência dos Estados Unidos com áreas de influência da União Soviética. Tá? A rendição do Japão, intervenção da Coreia. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte não existiam, elas eram uma Coreia que foi invadida pelo Japão. E aí, nessa conferência, se reorganiza o quê? Que forças soviéticas e forças americanas juntas tirariam o Japão da Coreia, ok? Mas tudo no seu limite. A parte sul seria ocupada com o exército dos Estados Unidos e a parte norte com o exército da União Soviética, para ficar o quê, gente? Equilibrado. Percebam, eles já estão pensando no pós-guerra. Essas regiões todas aí que vão ser invadidas, ocupadas, libertadas, quem que vai libertar e quem que vai ficar com o bolo depois? Quem que vai ficar com a influência depois? Então já há essa preocupação de dividir o que tu vai invadir, o que tu vai ocupar para depois, de certa forma, te beneficiar. É muito louco a guerra, é muito louco isso. E já está acontecendo nesse momento, né, antes de terminar a guerra. E aí a Conferência de Potsdam, na Alemanha, em 45, e essa Conferência de Potsdam, gente, de 45, ela já é promovida para ver o que vai acontecer propriamente com a Alemanha. E aí o que fica dito ali? Desnazificação da Alemanha, né? Tirar a influência de todo aquele que participou direta ou indiretamente do nazismo. Isso equivale a empresários, isso equivale a engenheiros, políticos, intelectuais, que, de certa forma, conscientemente e, de certa forma, propositivamente colaboraram com a engenharia nazista na sua múltipla expansão. Tá? E ali também seria criado na Alemanha, em Nuremberg. E Nuremberg foi uma região, gente, depois que eu pegar meu computador, eu vou mandar esse material para vocês também, onde aconteceu o famoso as leis de Nuremberg, uma cidade simbólica do nazismo, porque foi dessa cidade que se criou uma série de leis racistas que acabariam prejudicando e levando ao Holocausto judeu ali durante a Segunda Guerra Mundial. Então, simbolicamente, ali seria instalado o Tribunal de Nuremberg para o julgamento desses nazistas. Você sabe, né? Muitos se mataram antes de serem presos e passarem por esse julgamento. Muitos se mataram na cadeia. Né? Acho que o caso do, se não estou enganado, o Goering, que era da Luftwaffe, forte lá, acho que ele também se cometeu suicídio antes de ser julgado definitivamente. Enfim,
a Alemanha seria desnazificada. E aí, gente, olha que interessante. Partilha da Alemanha em 4 zonas de influência. Uma parte, a parte ocidental, Estados Unidos, Inglaterra, França, Plau. Parte oriental, União Soviética. Ossor, União Soviética participando da partilha. Por quê, gente? Justamente pelo que eu falei. Quem é que cagou a pau a Alemanha primeiro? Foi Stalin. Quem é que primeiro fez uma limpeza do nazismo em boa parte da Europa? O Stalin. Então, não tem como, frente a tudo que aconteceu, a Rússia de Stalin não participar dessa divisão e dessa área de influência. Mas daqui a pouco a gente vai ver mais isso, quando a gente falar sobre Berlim, Muro de Berlim, tá? Mas vejam bem que já nessas conferências a Rússia já participa e já está ali desfrutando do que seriam áreas delimitadas do que a gente vai conhecer daqui a pouco como Guerra Fria. E aí, gente, depois vai ser em outubro de 45 formalizada a Conferência de São Francisco, a criação da ONU, né? Que tem aí que tem como característica, né, a paz mundial e a autodeterminação dos povos. Aí vocês sabem, a ONU, que tem aí órgãos como o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral. O Conselho de Segurança é praticamente o órgão principal, o coração da ONU, onde estão os 5 maiores que têm um poder de veto, de decidir sobre guerra e paz, né? Já a Assembleia Geral são países que têm o poder, só apenas o voto de recomendação, de dizer sim ou não às propostas, mas esses 5 países, que aliás são até hoje Rússia, China, Inglaterra, França e os Estados Unidos. Vocês sabem que, frente às mudanças geopolíticas, outros países barganham aí fazer parte das cadeiras do Conselho de Segurança. Tá? O Conselho de Segurança tem esses grupos aí, gente, esses 5 países que são definitivos, né? São definitivos, e tem outros 10 membros que são rotativos. Então, o Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros vitalícios, tá? Como eu falei, e 10 membros rotativos sempre, que ficam por 2 anos e depois trocam. Então, cuidado em prova, só esse detalhe. Quantos membros no total fazem parte do Conselho de Segurança da ONU? Se a prova pedir isso de forma genérica, 15 membros, tá? Porque são 5 permanentes, mas tem 10 rotativos que têm eleições a cada 2 anos, ok? Então, cuidado, porque isso é um detalhezinho que às vezes a gente não percebe. E a ONU tem, obviamente, outras instituições, outros órgãos, enfim, mas esses 5 aí são os que meio que, né, vão dar as cartas aí a partir de 45, com a criação da ONU. Pois bem, vamos passar para frente, então. Aí, gente, nós temos um assunto aí muito interessante agora, tá? Que é a Guerra Fria, um momento de bipolarização e basicamente entre Estados Unidos e União Soviética, certo? Galera, dá para dizer que, na verdade, essa Guerra Fria, essa bipolarização, ela é basicamente Estados Unidos e União Soviética. Muito mais do que eu mesmo botei ali, né? Capitalismo e socialismo, por quê? Porque, na real, a bipolaridade, gente, ela é totalmente conduzida pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Não é, digamos assim, ó, o bloco de países socialistas contra o bloco de países capitalistas. Não. É o bloco dos Estados Unidos e os seus aliados capitalistas e o bloco da União Soviética e os seus aliados socialistas. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem mais multipolarização, não tem mais a geopolítica agora, gente. Não conta mais com muitos países influentes, não. No pós-guerra, quem tem capacidade de dar as regras são os Estados Unidos. Os outros países aliados dele são países que vão estar enfraquecidos, sem capacidade de poder se equalizar com ele em decisões. Eles vão ser aliados que vão ser beneficiados com isso. A mesma coisa do outro lado. É a União Soviética que resistiu ao nazismo, conseguiu ajudar a vencer a guerra e saiu fortalecida militarmente. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, tá? A Guerra Fria não é uma guerra de 2 superpotências econômicas, não. A única superpotência econômica do mundo no final da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos. Isso aí é fato.
A União Soviética tinha força, prestígio e tal, mas economicamente falando, não se equiparava aos Estados Unidos. Teve capacidade, sim, de resistir e segurar durante muito tempo ali, né, nessa queda de braço, os Estados Unidos. Teve força para isso, mas nunca foi uma superpotência equivalente em números aos Estados Unidos. Jamais, jamais. Mas vai ser narrado assim. A história da Guerra Fria será contada como uma narrativa de duas superpotências iguais. Na verdade, não foram. Na verdade, a Guerra Fria ela vai ser, né, para o mundo, dois modelos digamos assim, uma coisa bem Grenal, assim, dois modelos de mundo que vão se cutucar o tempo inteiro, sempre colocando o mundo ou de um lado ou do outro, mas nunca acontecendo. E por isso tem o nome Guerra Fria, né, gente? A Guerra Fria tem esse nome porque nunca houve uma guerra declarada nos Estados Unidos contra a União Soviética e vice-versa. Mas a gente sabe que, indiretamente, todos os conflitos que vão acontecer de 47 a 91 são conflitos que vão ter influência direta ou indireta da Guerra Fria, direta e indireta do modelo socialista contra o modelo capitalista. Isso é fato também. Uma guerra que vai ter muita disputa ideológica. É que eu deixei aquela foto que está ali embaixo, é uma foto do filme Rocky 4, porque no entretenimento, no mundo cultural, das mídias, inclusive a Guerra Fria ela vai tentar ideologicamente também criar esse vínculo, né, ou essa disputa entre o comunismo e o capitalismo. No Rocky 4, só vocês verem, o outro ator, que é o Dolph Lundgren, ele representa o Drago, que é um boxeador russo, e é uma caricatura muito engraçada, porque no filme Rocky 4, o Drago ele só é um cara mongolão, assim, que ele não tem nem fala no filme, ele só dá soco, parece um lango-lango, o bonequinho que tinha. E o Rocky é um cara que teve uma vida difícil, né? Tu acompanha toda a história do Rocky. O Rocky é um cara de família, um cara que perdeu amigo, um cara que sofreu. Então, há uma empatia, né, com essa coisa da superação do homem que tem problemas, que ama, que sofre, americano, contra uma máquina russa. Então, tu cria, né, não tem como tu criar empatia nem qualquer tipo de identificação com o russo através do filme. E é claro que os russos faziam isso também. Então, a guerra ideológica, uma guerra, gente, para ver quem é o melhor, qual o modelo de sociedade melhor. Isso perpassava os desenhos animados, os filmes, tudo. É aquela civilização contra civilização, para mostrar quem é melhor. E principalmente nessa época, gente, uma guerra, de uma disputa, uma corrida armamentista muito forte, com aspectos agora de uma guerra nuclear. De uma guerra nuclear, certo? E aqui, ó, eu vou lançar uma coisa para vocês, uma pergunta, que ela é muito importante, tá? Que para vocês entenderem qual é o real sentido que vai acabar sendo a Guerra Fria ao longo da história, tá? Vamos lá. Raymond Aron, não sei que é um francês americano, um cara que é francês, mora nos Estados Unidos, um historiador, falou uma vez: a Guerra Fria é uma guerra de uma paz impossível e uma guerra improvável. Paz impossível, guerra improvável. Ou ao contrário, guerra improvável, paz impossível. Por que paz impossível? Porque não tem como misturar água e azeite. Não tem paz. É dois modelos diferentes, antagônicos, onde a felicidade de um envolve, obviamente, o prejuízo de outro, dentro dessas linhas ideológicas, desses modelos assumidos principalmente pela liderança desses países. Então, a paz é impossível. E por que uma guerra improvável, gente? Porque é o seguinte: em 45, tu tem as duas bombas jogadas lá e depois também tem a bomba de hidrogênio testada e alimentada e produzida pelos Estados Unidos. Em 49, a Rússia também vai ter sua bomba atômica. Por que guerra improvável? Porque, gente, os Estados Unidos e a União Soviética juntos tinham uma força bélica nuclear para acabar com o mundo 19 vezes. É a pergunta que eu faço, né? Para que 19? A segunda já não tem graça. Tu imagina, eu tenho força para te destruir e destruir o mundo. Destruir o mundo, destrói junto. Então, a guerra improvável é o quê? Se de fato um ou outro apertasse o botão para se eliminar,
seria inútil a vitória. Então, qual é a ideia? A ideia é mostrar que é forte e tem força, obviamente, capacidade de destruir o outro e destruir o que for preciso. Então, o mais importante não é atingir o outro, mas é uma guerra de demonstração tecnológica, política, bélica, de força, demonstração de força para poder ameaçar o outro. A paz é impossível, mas a guerra... Mas quem é que ia dizer isso? Quem é que... Hoje a gente está em 2021, sabendo, né? A Guerra Fria, só se ameaçava, o que é? Tu acha que não te dou? Sabe aquela coisa de colégio? Diz que duvida. Se eu quisesse, não dou em ti porque eu não quero. Hoje a gente sabe exatamente. O mais importante não é fazer. O mais importante é mostrar que pode fazer. O mais importante é mostrar que pode fazer. Eu vou chegar lá. Certo? Perguntaram na época, ao Einstein, que eu acabei de falar para vocês. Einstein, e a Terceira Guerra Mundial, como é que será? Olha o que o Einstein falou. A Terceira Guerra Mundial, eu não vou te dizer, não sei, mas a quarta Guerra Mundial será lutada com paus, pedras e mordidas. Olha o que o Einstein falou. A Quarta Guerra Mundial será travada com paus, pedras e mordidas. Pré-história, né? Pau, pedra, mordida é lá. Por quê? Porque o Einstein também tinha medo do que aconteceria com o mundo com essa potência bélica nuclear que esses países tinham. Como ele tinha dito, da militarização da ciência para produzir danos terríveis para a humanidade. Então, uma guerra com essa proporção, dizia o Einstein, faria a gente voltar para um paleolítico. Então, o Einstein tinha medo disso. Todo mundo tinha medo disso. O próprio Hobsbawm, no livro Era dos Extremos, fala sobre a sigla MAD, M-A-D, que para os Estados Unidos é louco, maluco, né? MAD, que na verdade ela é as iniciais de... Olha o meu inglês aqui, de quem estuda Duolingo. Mutually Assured Destruction. Mutually Assured Destruction. Destruição mútua garantida. Destruição mútua assegurada. Ou seja, se vivia o quê? A ideia de que eles tinham nas suas mãos a ideia de uma destruição mútua. Então era uma loucura. Todo mundo tinha medo de alguém simplesmente apertar o botão power, dar o play ali na bomba e acabar com tudo. Mas hoje a gente já sabe que o importante era gerar essa situação, porque essa situação de poder tem influência sobre o outro. Essa disputa tecnológica de quem produz um míssil melhor, uma arma melhor, quem leva... Aí tu vai ter a guerra espacial, tu vai ter aquela coisa, os caras levam um satélite para a Lua, primeiro o homem que faz a órbita lá, que é o Gagarin, depois os Estados Unidos vão para a Lua e tem toda aquela polêmica, quem não foi para a Lua, foi para a Lua. Claro que você não cai em prova. Você acha que como foi para a Lua, assim, não cai isso aí, né? Essas teorias aí. Mas é essa disputa aí para ver quem é mais forte, porque isso, gente, gera uma capacidade de domínio, de posição e de influência na sua área específica. Passa para frente que eu vou explicar o que eu estou dizendo aqui. Passa para frente. Eu vou explicar a teoria para vocês agora, tá? Que é a teoria do velho do saco, tá? A teoria do velho do saco, tá? Vou chegar lá. Gente, a Guerra Fria, ela não foi homogênea, tá? Ela foi dividida em 3 fases, digamos assim, que são as fases mais estudadas academicamente e que, obviamente, a definição ela tem variações de data, tem variações, mas essas 3 fases são as fases que as provas dos vestibulares pedem e tal, e são as teses mais aceitas, as 3 fases dessa Guerra Fria. A Guerra Fria clássica, dos anos 40 e 50, a coexistência pacífica dos anos 60 e 70 e a nova Guerra Fria a partir dos anos 80. Então, se familiarizem aí com isso. Guerra Fria clássica, coexistência pacífica e a nova Guerra Fria. Por que existem essas 3 fases, gente? Porque ao longo do tempo de 1945 até 91, né, a data clássica da Guerra Fria, nós temos mudanças de comportamento, de posturas e de relações internacionais geopolíticas de um lado com o outro. Tá, gente? Um lado tem relação com o outro de forma diferente e vai ter mudanças no comportamento das relações, da bipolarização ao longo desses 40 anos
E isso, galera, mostra que a Guerra Fria não tem um componente homogêneo. Muitas vezes do colégio, a gente no senso comum acaba meio que fazendo uma leitura, uma interpretação de Guerra Fria somente na sua fase clássica, que é a mais famosa, que é aquele de enfrentamento, de mostrar que o outro é um demônio, que isso vai mudar ao longo do tempo. Então a Guerra Fria não é homogênea. Vamos para frente. Pode passar mais um, que eu já quero chegar onde o ponto importante. Essa parte aí, a Guerra Fria clássica, galera, dos anos 40 e 50, é a mais famosa e é que muita gente acha que durou sempre. E não é. A Guerra Fria clássica, galera, ela é a montagem do que seria esse quadro de jogo de xadrez, esse jogo de war, vamos dizer assim, que vai acontecer com o final da Segunda Guerra Mundial. E aí entra a teoria do velho do saco, que eu vou dizer para vocês. Preste atenção. Por que eu falei tudo que eu falei ali, da guerra improvável, da paz impossível, tudo isso aí eu vou explicar de uma metáfora bem fácil, que é a teoria do velho do saco. Vamos lá. Dois lados. 45 a 91 são as datas ali que eu falei para vocês, clássicas da Guerra Fria. Porém, se a gente for a fundo, a gente vê que a Guerra Fria não começa, né, digamos, tecnicamente mesmo, em 45. Ela vai começar em 47 nos Estados Unidos. Mas não precisem ficar preocupados com o que eu estou falando, porque eu vou explicar aqui agora. O que vai acontecer? 45 terminou a guerra, as pessoas estão lambendo suas feridas, estão se recuperando para lá. Não há ainda aquela política de, sabe, tipo, aparente, projetada de bipolarização. Não, ainda é um processo que está de reconstrução para lá. Mas a partir de 47 o jogo muda. Vamos lá. Em março de 46, em Fulton, uma universidade dos Estados Unidos, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, ele vai fazer uma palestra nessa universidade. Lá na universidade está o presidente dos Estados Unidos, o Truman, tá? E o discurso do Churchill em 46 ficou muito famoso, porque lá ele fala a seguinte frase, e o seguinte texto. Ele vai dizer: vocês pensam que o mundo está tranquilo agora que acabou o nazismo, que o Hitler morreu? O Hitler é fichinha perto do mal que está do outro lado. No leste, a União Soviética, o Stalin, ele é o perigo. E aí ele usa a famosa frase, que vai ser a frase que vai classificar a relação da União Soviética no leste europeu. Ele vai dizer: baixou uma cortina de ferro no leste europeu, feita pela União Soviética, e a proposta da União Soviética, obviamente, é dominar o mundo com seu socialismo. Então, cabe a vocês, norte-americanos, cabe aos Estados Unidos a resposta, a defesa disso. Vocês têm capacidade econômica, capacidade política, capacidade de tudo. Cara, esse discurso do Churchill, da cortina de ferro, e de que o perigo está vindo lá do leste para atacar todo mundo, entra no coração do presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, que a partir de então, e a partir de 47, preste atenção, inaugura o que a gente chama de doutrina Truman. É aí que começa a Guerra Fria. O que é a doutrina Truman? Uma política criada para formar um bloco anti-soviético, um bloco contra o lado da União Soviética, para se proteger e evitar com que o mundo socialista, comunista, ataque o mundo livre, o mundo da liberdade, porque na cabeça agora dos Estados Unidos, presidente, não há liberdade e democracia sem capitalismo. Qualquer outro modelo econômico sem capitalismo é um modelo que não é da liberdade, é da democracia. Nós temos que se proteger contra ele. E eles estão atacando, eles estão vindo. E precisamos nos proteger. Olha só. Estatisticamente, gente, depois da Segunda Guerra Mundial, o mapa europeu, a influência da União Soviética na Europa, ela não deu um passo. A União Soviética não andou 1 metro para frente depois da Segunda Guerra Mundial. Não expandiu nada. E nem tinha capacidade para fazer isso. Nem queria, porque estava fodida também, de certa forma, economicamente, no final da guerra. Mas isso não importa. Vejam bem onde eu vou chegar. E como funcionou a Guerra Fria dos dois lados. Não importa o quanto seja perigoso a União Soviética. Desde que as pessoas que estão sob a minha influência, acreditem que a União Soviética é perigosa. Porque se eu criar esse medo,
eu tenho aliados, eu tenho parceiros, porque estou protegendo, estou ajudando, e eles são os meus aliados nessa luta contra esse demônio que está vindo de lá. Por que eu digo a teoria do velho do saco? Porque eu me criei, né, vendo isso. Minha mãe dizia, olha lá o velho do saco. É um mendigo na rua, coitado. Ele vai te pegar. Que guri que, não, guri que incomoda a mãe, que vai mal no colégio, que é respondão, que é bagunceiro, o velho do saco bota no saco, leva e joga no Guaíba. Eu aprendi, essa foi a pedagogia da minha mãe, né? E uma vez, eu saí batendo no portão, e aquele mendigo que estava ali, que era o velho do saco, que era só um coitado, mas que na minha cabeça ia me pegar, quando eu saí batendo no portão, brigando com a minha mãe, ele estava de pé me olhando. Eu pensei, pronto, chegou o momento. Chegou o grande dia. Tanto que a minha mãe avisou, não dei bola. Vou ser levado para o Guaíba, dentro do saco, vou ser jogado lá e adeus, Marcito. Aí eu passei por ele, ele só me olhou e não aconteceu nada. Eu falei, tive uma chance. Naquela semana eu lavei a louça, fiz tudo, não respondi a professora. Ou seja, a ideia do velho do saco para minha mãe era que ela criasse uma espécie de figura perigosa que faria coisas ruins comigo caso eu não obedecesse ela. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Gente, o mais importante para os Estados Unidos era a ideia de que a União Soviética ia avançar, ia atacar o lado ocidental, mesmo não fazendo isso, porque ela teria daí a aliança que ela queria, se aproveitando, obviamente, da fraqueza econômica desses países e da força, da ajuda que ela daria para eles, tendo eles como aliados e evitando qualquer comunismo ali dentro, incluindo vai ter censura, vai ter uma série nessa democracia deles vai ter uma série de atitudes não democráticas de liberdade de expressão por causa do comunismo, que era o demônio que ia avançar ali. Então, o importante era manter a figura da União Soviética como uma figura preponderante e ameaçadora, mesmo que ela não fosse. E, obviamente, a União Soviética vai fazer isso do outro lado, porque, acompanhem comigo, na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai vender arma lá e depois ficou rico com isso. Segunda Guerra Mundial, entra na guerra, vende arma, fica rico. O que se coloca na cabeça geopolítica dos Estados Unidos? Armas dá dinheiro. Vender armas é faturamento, é business, é dólar. Mas para vender arma tem que ter o que, gurizada? Tem que ter guerra. E para ter guerra tem que ter o quê? Tem que ter inimigo. Então percebam, isso é uma coisa que dura até hoje, praticamente, a nossa geopolítica. Sempre deve haver um inimigo muito malvado que pode ameaçar a segurança internacional. E o Senhor das Armas perfeito, o Senhor das Armas é muito isso. Esse inimigo, ele tem que estar sempre sendo alimentado como perigoso, porque ele movimenta a nossa economia. Então, o inimigo do outro lado movimenta uma política de interesses desse lado. Na real, eu nem quero atacar esse inimigo, nem quero que ele me ataque. Eu só preciso manter um discurso de que esse inimigo é perigoso, porque enquanto ele for perigoso para cá, as pessoas aqui fazem o que eu quero. Isso foi a Guerra Fria, que foi feito pela União Soviética do outro lado também. E aí se cria a doutrina Truman, uma política de contenção. O Homem de Ferro eu acabei não vendo, até eu vou assistir, depois disso eu vou assistir. Até depois disso eu vou assistir. Tem até, cara, eu poderia dizer para vocês, olha, até o livro do José Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Saramago morreu em 2010, escritor português, nesse livro fascinante. Se alguém aqui é muito religioso, vocês entendam que ele fez obviamente, uma metáfora, né? Não é uma ofensa à igreja, mas tem uma cena no Evangelho segundo Jesus Cristo, onde Jesus está sentado num barco, no mar, eu acho que é isso, faz tempo que eu li. E aí ele vê o encontro de Deus com o diabo. E aí Deus e Jesus vendo isso, né? No livro. Deus e o diabo estão se encontrando. Ao chegar perto do outro no mar, o diabo fala assim para Deus: eu sou Lúcifer, eu fui o mais vaidoso dos anjos que acabou ficando caído, porque isso é mais do que tu. E eu não aguento mais sofrer por ser responsável por tudo de mal que acontece no mundo. Olha só, Deus me perdoa. Eu quero ser o último e mais tímido e mais pequeno dos teus anjos, mas me dá a luz. Eu não quero mais ser do mal. Eu quero ser um simples anjo que pode te ajudar sem qualquer vaidade. Me perdoa. E a resposta de Deus para o diabo: não, sai daqui, porque a minha existência depende da tua. As pessoas só me seguem porque têm medo de ti,
O bem só existe porque tem que enfrentar o mal. No momento que tu não existe, não há mais sentido eu também existir. Maravilhoso essa reflexão. E essa reflexão serve para muitas coisas, incluindo para a política de Guerra Fria. Por quê? Porque o mais importante não é atacar o inimigo, é mantê-lo como um potencial perigo para que aqui dentro de casa eu consiga fazer a minha política. É isso que aconteceu. Então, isso vai fazer o quê, gente? Fazer com que a Guerra Fria seja essa guerra de demonstração política ideológica, mas não haja enfrentamento direto entre eles, direto, porque não era nem interessante fazer isso. E aí vamos ler o que está aqui. E aí, em 47, obviamente, os Estados Unidos, com medo, né, até porque a Europa vai estar ali enfraquecida economicamente, eu digo a Europa Ocidental, ele cria o Plano Marshall, um plano de apoio econômico, aos países que são do bloco dos Estados Unidos, para não aceitar nada do socialismo, qualquer coisa, para não ser seduzido por qualquer ideia de lá ou qualquer política de lá para enfrentar eles. Então, eu te ajudo, me paga depois, mas seja meu aliado. Do outro lado, a União Soviética vai criar lá a Cominform, que é mais ou menos uma estratégia oposta à doutrina Truman para o lado socialista. A Comecon vai ser um plano de ajuda econômica entre os países do bloco socialista para fazer frente ao Plano Marshall. E em 49 vai ser criada a OTAN. E, aliás, a OTAN é a única coisa que existe até hoje da Guerra Fria, dessa estrutura inicial aí. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma união militar de países da Europa Ocidental, mais alguns da América, nem Estados Unidos e Canadá, para se proteger militarmente contra o avanço soviético, certo? E depois, anos depois, vai ser criado o seu inverso, né? O seu paralelo socialista lá na Polônia, que é o Pacto de Varsóvia, que é essa união militar também do bloco socialista contra os Estados Unidos. Vejam bem, gente, se vocês perceberem aqui, olhando friamente, né, de todos os episódios da Guerra Fria, tudo que aconteceu, ela é um jogo de xadrez, onde o mais importante não é atacar o outro lado, o mais importante é defender a sua área de influência, buscar mais áreas de influência e manter a sua política ali, sempre projetando no outro o lado antagônico, negativo, porque isso gera uma positividade, uma produtividade dentro desse lado. Então, esse é o raciocínio que eu quero que vocês pensem da Guerra Fria, porque é isso que vai acabar se provando ao longo da história, ao longo desses anos aí. E outra coisa também que eu esquecia, vou falar para vocês agora aqui, antes que eu passe batido, preste atenção. A Guerra Fria, aliás, quando as nomenclaturas que vocês têm que usar do lado socialista, cuidem em prova, tá? Tu tem, por exemplo, a União Soviética, tu tem, por exemplo, a cortina de ferro, e tu tem também uma outra expressão que é o bloco socialista. São três expressões que necessariamente não são a mesma coisa, tá? O que seria a União Soviética? Você sabe, né? A Rússia é aquelas regiões ali, lá da década de 20, ainda ali do início da Revolução Russa, que fazem parte, né, daquela aliança ali, uma grande federação ali de países socialistas ao entorno. Isso é a União Soviética. O que é a cortina de ferro? É essa parte da Europa Oriental que foi desnazificada pelo Stalin ainda durante a guerra e que hoje, que na Guerra Fria foi de influência soviética, a Europa Oriental, do leste europeu. É a cortina de ferro, essa região. E o que é o bloco socialista? É toda a região que se identifica e é parceira da União Soviética, seja ela onde for, esteja ela onde estiver. Então, cuidado com as terminologias, tá? União Soviética, do maior ao menor, tá? União Soviética, cortina de ferro e bloco socialista, certo? Obviamente que o bloco socialista engloba tudo, mas nem tudo é a cortina de ferro. A cortina de ferro é aquele lado da Europa que, durante a Segunda Guerra Mundial, fez aliança com Stalin para se livrar do nazismo. E acabou, de certa forma, também depois se fudendo e achando ruim essa aliança com a União Soviética, e ao longo da Guerra Fria vão querer se livrar dela também. Tá? Outra coisa também, uma expressão dessa época, vocês vão ver, que é o macartismo, a política macartista. Isso aconteceu dentro dos Estados Unidos, com o senador Joseph McCarthy, que foi conhecido como caça às bruxas, que é justamente essa coisa de
o inimigo tá aí e tal. Cara, é de promover uma censura, uma perseguição a artistas, políticos, aí envolve cineastas, envolve, sabe, de quem está conspirando contra a União Soviética, quem está conspirando para lá. Inclusive, um casal de físicos, Ethel e Julius Rosenberg, foram para a cadeira elétrica nessa época por serem acusados de conspirar e serem espiões soviéticos ali da tecnologia e inteligência americana. Foram mortos quase que sumariamente na cadeira elétrica. Depois se descobriu que realmente eles tinham uma treta lá com a União Soviética, tinham, mas eles foram julgados fora da lei, porque a lei americana para uma pena de morte demoraria tempo, entendeu? Mas só para mostrar para vocês o que é esse período ali. Se fazia perseguição a filmes, livros, entende? Porque tudo é o controle do meu bloco contra o bloco. O mundo ficou essa coisa Grenal nesse período aí. E, gente, esse jogo de xadrez do tipo, tu acha que eu não te dou ali, demonização do outro, enfrentamento por outro, isso vai até lá o final dos anos 50. Depois o negócio começa a mudar. Então, essa Guerra Fria clássica, ela se estende nesse discurso até mais ou menos os anos 50, final dele para os anos 60. Aí nós temos uma nova fase da Guerra Fria. Podemos ver aqui agora, com nosso amigo passando para frente mais um slide, o que é essa nova fase da Guerra Fria? A gente chama de 3 nomes, tá, gente? Ó, a coexistência pacífica, ou a distensão, ou simplesmente a detente. Detente é uma frase francesa, eu acho, para distensão, que é a mesma coisa que a coexistência pacífica. O que é isso, Sora? Distensão. O negócio está tenso e tu distende, ó, tu alivia. Então, eu coloquei ali essa expressão. Nos anos 60 e 70, o período da coexistência pacífica, houve um abrandamento, preste atenção, do discurso de enfrentamento. Eles convivem. Não A gente viu já no começo, né? Óbvio que não haveria, de fato, mas haveria o discurso de enfrentamento, de nós somos os melhores, vou te destruir. Não é? Nos anos 60 e 70, a política dos Estados Unidos em relação à União Soviética e vice-versa foi o discurso da coexistência pacífica, ou seja, não gosto de ti, tu não gosta de mim, fica aí que eu fico aqui, vamos tentar aliviar. Aconteceu isso, por isso, ou seja, como eu falei para vocês, a Guerra Fria não foi homogênea, ela tem posturas diferentes por parte dos seus responsáveis ao longo da história, e nos anos 60 e 70, a postura, pelo menos oficial, era da coexistência pacífica. Mesmo que nesse período a gente observe diversas guerras, tem o Vietnã, tem Cuba, a gente vai ver isso aí, mas o discurso dos dois era de coexistir pacificamente, era de uma distensão. E por que, Marcito, que houve esse abrandamento do discurso de enfrentamento entre os dois polos? Porque eles se enfraqueceram, de certa forma, estrategicamente, dentro dos seus próprios blocos. Por exemplo, gente, em 49, a China tinha feito uma revolução socialista, a gente vai ver depois, que era uma revolução, obviamente, que fez a China um puta de um país, um grande país, se aliada de quem? A União Soviética. E, ao longo dos anos 50, no final dos anos 50, o Stalin morre em 53 e o cara que assume é o Nikita Khrushchev. E o Nikita Khrushchev começa um processo de desestalinização. Ele joga merda no ventilador, ele vai falar os filhos de Stalin, os expurgos de Stalin, e ele promete uma política socialista menos agressiva e autoritária que era de Stalin. Não que seja uma política nem perto do capitalismo, mas mais light. E a China não viu com bons olhos isso. A China viu isso como uma fraqueza, e a China tinha algumas rusgas com a União Soviética pelo protagonismo do bloco. E, gente, acreditem, a China rompe relações com a União Soviética em 60. E aí, gente, a União Soviética perde um baita de um aliado. Se tu perde um baita de um aliado, obviamente que tu tem que ter um discurso mais leve um pouco em relação ao outro lado, porque tu não tem força, tu não tem retaguarda. Entende? Tu vai aliviar um pouco. Então, a cisão da China com a União Soviética, incluindo isso, o próprio Estados Unidos vê isso, os Estados Unidos vê a fraqueza e o rompimento da China, o que faz os Estados Unidos? Tenta se aproximar da China. Vamos lá, a China. Por quê? Porque ela via uma forma de enfraquecer ainda mais a União Soviética. Isso é geopolítica. Então, obviamente que a União Soviética perde força. Do lado dos Estados Unidos vai acontecer o quê? Alguns países, como França, Inglaterra, começam a se recuperar e ficar menos dependente dos mandos e desmandos dos Estados Unidos. E aí isso faz também com que os Estados Unidos percam aliados que eram
obedientes, né, independente da situação do país. Então, agora tem países mais autônomos que não são tão aliados submissos assim. Então, obviamente, quando a situação geopolítica muda um pouco de figura, o discurso automaticamente vai ter que ser mais de abrandamento também. E aí, uma terceira coisa importante. Vai ser criado em 55 a Conferência de Bandung, na Indonésia, que é o famoso movimento dos não alinhados. Alguns países que deixaram de ser colônias, ficaram independentes lá, resolveram se unir numa conferência para dizer o seguinte: a gente quer uma terceira via. A gente não quer nem ser fantoche da União Soviética, nem fantoche dos Estados Unidos. A gente quer ter um caminho próprio, a gente quer ter o quê? Seu terceiro mundo. Por que hoje, né? Eu lembro quando eu era piá, eu vou terminar aqui essa parte da aula para vocês já. Quando eu era piá, gente, eu lembro que o terceiro mundo é pobre e o primeiro mundo é o rico. É porque o segundo mundo é o mundo do socialismo da União Soviética, daquela época da Guerra Fria, e acabou perdendo a Guerra Fria. Então, nós temos o primeiro mundo e o terceiro mundo. Por que o terceiro mundo é visto como um país pobre? Porque esses países que criaram uma terceira via, uma linha mais independente, acabaram não dando certo nos seus projetos e, de certa forma, ficaram vinculados ou ao bloco americano ou ao bloco soviético, e de forma subalterna e economicamente fraco. Então, por isso a palavra terceiro mundo é ligada a subdesenvolvimento, à fraqueza, porque o projeto de terceira via, de terceiro mundo, também acabou fracassando. Mas, na época, o terceiro mundo e a Conferência de Bandung, ela foi forte para mostrar que aquela bipolarização não era uma coisa tão óbvia assim. Por isso, um discurso de abrandamento à coexistência pacífica. E aí nós temos 2 tratados de limitação de armas, o SALT I em 72 e o SALT II em 79, que eram um prometer para o outro, União Soviética e Estados Unidos, que iam diminuir a produção de mísseis de armas, porque não fazia mais sentido essa coisa, porque poderiam coexistir. Só que depois as coisas mudam de novo, a gente vai ver na aula que vem o restinho da Guerra Fria. Tá, gente? Muito obrigado. Desculpe passar um pouco do tempo aí, porque realmente é um assunto que precisa de muita coisa. Que Deus abençoe a quase todos vocês. Vou tentar trazer o computador para cá para a gente poder botar os exercícios e os materiais para vocês extra aí. Tá? Um beijo do Sor e até a próxima.